Exato. E aí eu digo, gente, desculpa, agora que eu lembrei de ligar a gravação, eu preciso de uma secretária, gente, vocês precisam me ajudar. Agora que eu lembrei de ligar a gravação e de ver o chat aqui. Então, quem tem todo o tempo do mundo, gente, para simplesmente fazer só o que a voz da intuição diz, agradece, porque a vida deu essa oportunidade, né? E quem tem discernimento suficiente para o tempo todo só fazer aquilo que a intuição está dizendo, o que a voz espiritual está dizendo, agradece. Porque isso pode não ser alcançável nessa vida. Eu falo isso para todo mundo, eu falo isso lá na disciplina que eu dou na formação. Esse estado de yoga, dessa plenitude, essa iluminação, pode levar muito tempo, muitas experiências, não é mágico. Ter discernimento, ter paz de espírito, ter um estado equânime o tempo todo, pode demorar muito. Pode estar dependente e atrelado a diversas situações. No caso dela, que bom! Eu, gente, com uma empresa, com aula, com coordenação de curso, criança pequena, marido, não posso parar o tempo inteiro para ouvir a voz da intuição. Às vezes é ela que me tropeça praticamente, é ela que me, né? Cada um de vocês sabe aí como que é a vida de vocês e o quanto dá para... Por isso eu digo, tocar a intuição. Hoje eu toquei, que bom! Sabe? Faz uma cariciazinha nela lá, naquele momento em que você toca, agradece, reconhece. Mas exige esforço, e nem sempre a gente consegue. E cada vez que a gente erra, cada vez que a gente não consegue, é um momento para a gente aprender. É um momento para a gente aprender. Lembrei da outra intuição, eu fui fazer sabão segunda, eu falei para vocês que eu ia descansar, né? Feriado, né? Quem faz aula comigo. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer sabão. Pergunta se o sabão deu certo. Não, deu tudo errado. Joguei 2 quilos de sabão fora, porque não era dia de fazer sabão, era de dia de descansar. Só que a pessoa é compulsiva, ela não dá conta. E na hora, eu tava pesando o negócio assim, por que eu tô fazendo esse sabão, gente? Eu não tô com vontade hoje. É porque na verdade eu sei por quê, porque eu não tava sem sabonete dentro do meu armário tomando banho de podrão, né? Sabonete palmolive podrão, então eu tinha que fazer um sabão para mim. Só que não deu certo. E o tempo inteiro falando assim, não é dia de sabão, hoje não é dia de sabão, deu tudo errado. E aí é isso que acontece, né? A gente vai aprimorando. E aí, como eu disse, eu fui fazer não aquilo que era o correto, era o certo. Eu fui fazer aquilo que o meu ego achava que eu tinha que fazer para um feriado que eu tinha me proposto descansar. Normalmente o ego leva a gente para um caminho longe dessa intuição. O ego normalmente tem uma tendência, porque essa é a função dele, de colocar a gente no mundo. E aí eu vou colocar o link para vocês lá desse encontro em que a gente falou sobre essas camadas da mente. A função do ego é essa, é de colocar a gente no mundo, é de dar essa contenção, essa estrutura para que a gente realize as coisas no mundo. Só que o que prejudica é que a gente está o tempo inteiro ouvindo só o ego, seguindo apenas o que o ego quer. Laura. Oi, bem. E como que você costuma fazer essa diferenciação entre a voz do ego e a voz do seu eu superior, né? Geralmente, que o ego ele vem carregado de uma infinidade de coisas, né? Igual você falou. Principalmente as nossas crenças, né? E aí, bom, pelo menos geralmente, eu tenho que silenciar e fazer a pergunta de novo. E ainda perguntar se quem tá falando isso é o ego ou é meu eu superior. Essa é uma boa E técnica. Aí... Uhum. Essa é uma boa técnica. A Mari me fez essa pergunta também, de certa forma, né? Então,
a verdade, a intuição sempre diz a verdade, foi mais ou menos nesse ponto que a gente tocou ali na conversa. E eu falei, não, porque a verdade, aquilo que eu culturalmente entendo como verdade, pode ser muito diferente do que é a verdade para o outro. Acho que na aula, no encontro passado, eu até falei para vocês, o que vocês enxergam disso aqui? O que é? Descreve para mim. Sem imaginar, tentar supor o que é. Descreve para mim o que vocês estão vendo. Um quadrado preto, com uma bolinha, um retângulo, né? Com alguma coisa meio solta. Essa é a verdade de vocês. Se vocês pararem agora e perguntarem para a sua intuição que ela lhe diga o que é verdade, segundo o que os órgãos de percepção e o que as representações, os conceitos representativos, não sabe o que é isso. Não sabe. Se você sabe me dizer o que os seus órgãos dos sentidos veem, descrevem. A minha verdade é um retângulo prateado com inúmeros botões, preto, laranja e uma tela. Porque essa é o que os meus órgãos do sentido, o que a minha mente está dizendo. A Carol pressupôs que isso é uma calculadora a partir da minha descrição, mas não da experiência direta de ver a calculadora, certo? Certo? A gente pode dizer que isso foi a intuição da Carol que falou com ela? Não. Isso foi uma construção, exato, é uma Não, construção. ô, Laura, mas eu recebi a informação antes de você descrever. Jura? Juro por Deus. Não tô mentindo. Então pode ter sido uma intuição ou aí é que tá. Nesse caso, uma antecipação a partir de julgamentos de experiências já vividas. Quer dizer, isso aqui parece algo semelhante a uma calculadora e tudo bem, tá? Essa é a parte mais difícil de distinguir se isso é intuição ou se isso é fruto. Eu falei para Mari, a intuição não fantasia, gente. Ou se isso é fruto da memória ou da fantasia. A fantasia projeta algo que ainda não aconteceu. Às vezes, né? Tem fantasia sobre o passado. E a memória vai lá no passado trazer as imagens, as experiências de volta. Certo? Agora, tire isso tudo. Se eu mostrasse qualquer outra coisa para vocês, que vocês não tivessem nenhum pré-julgamento, ou que não dessem para, não fosse possível escolher a partir de algo pré-julgado do seu eu, Carol, que sei alguma experiência, tô só exemplificando, tá? Não tô dizendo que foi isso que aconteceu agora, não, pode ter sido intuição mesmo. Algo pré-estabelecido, digo, isso é uma calculadora. Por exemplo, não é da minha experiência, aconteceu o que aconteceu do caminho. Eu nem passou pela minha cabeça que o caminhão ia, que o motorista era meu vizinho e ia trazer isso aqui. Isso não veio de um campo pré-estabelecido e não passou pelo construto da minha fantasia. Eu não fantasiei que eu ia fazer qualquer movimento e que o cara ia trazer isso aqui. Essa construção não passou. Passou pela minha cabeça, na voz da intuição, simplesmente. Calma. Não corre. Não vai resolver, porque vai se resolver. De alguma forma. Não, às vezes, do jeito que eu gosto, tudo certinho, organizadinho, sem dar trabalho para ninguém, né? Mas vai se resolver. Não é do meu padrão. Então, isso é uma boa dica. Não é do meu padrão. Então, o exemplo que eu citei para a Mari foi assim: tem uma decisão, por exemplo, para tomar, avalie os dois lados. Se eu faço sim, se eu tomo essa decisão para esse lado, o que pode acontecer? Isso é bom? Tem essas perguntas. Isso é bom? Isso é justo? Isso é correto?
Se eu tomar essa outra decisão, isso é bom, isso é justo, isso é correto? Tente decidir a partir daquilo que é bom, justo e correto, não necessariamente para aquilo que você quer, para o seu desejo pessoal, para o seu ego. Ela fala disso aqui quando ela fala do roubar, né? Ela fala muito do desejo. E, gente, realmente, o desejo é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Porque é esse desejo como se a incompletude, né? O desejo pela completude, como se a incompletude fosse o estado natural. E não é, o contrário. O estado natural é completude. Mas a gente acha que está incompleto, então a gente está sempre impulsionado para algum desejo. E isso é enlouquecedor, isso é perturbador, isso tira a nossa paz, isso faz com que a gente estampe a intuição, que não escute mais a intuição. Isso faz com que a gente roube a nossa paz de espírito. E aí já pegando o gancho para o preceito ético do não roubar. Então, essa coisa da verdade, sabe, Mari? Depende muito, porque às vezes uma coisa que não era uma verdade para você, que pode estar contra uma argumentação lógica, estruturada sobre o que você pensa sobre a vida, mas que do outro lado tem um movimento por uma justa adequação. Aquela coisa assim, de os fins justificam o meio, uma coisa que a gente não compreende muito bem filosoficamente, pode questionar, mas que no movimento da justa adequação das coisas, na balança cósmica, a intuição vai dizer, calma, deixa que tá tudo certo. Aceitar, por exemplo, um governo desse, desculpem, né? Assim, não é para entrar em debates políticos, mas assim, pensando no lado humano, né? Apaziguar a nossa relação mental em relação a isso, ou a qualquer outra questão de cunho mais ideológico, precisa desse calma, para um pouquinho, deixa a intuição falar, tá tudo certo, ali na frente as coisas se reorganizam. Porque tudo é prisma, eu tô vendo só de uma esfera agora, tô vendo isso de uma esfera bem duas dimensões, né? Quando muito. E treino, e treino, e treino, tá bem? Como a gente ainda tem um tempinho até as 9, coloquem para mim se vocês têm mais alguma coisa em relação a essa coisa da intuição. A gente pode voltar nisso quantas vezes forem necessárias, mas eu queria rapidamente passar pelo não roubar, eu já toquei nele, né? Que a gente está roubando de nós mesmos o tempo todo, porque roubar do outro, obviamente, a gente já vive numa sociedade, né? E a gente tem aqui, a gente vive a gente está mais ou menos no mesmo ciclo, que isso já está bem adequado, não se rouba nada material das outras pessoas. Material. Mas eu, Laura, eu tô falando de mim, colocando um pouquinho, colocando a Laura pessoa, ser humano, aqui, tô falando de uma pseudo-imagem pública, tá? Sou roubado o tempo todo. E pode ser que eu, inconscientemente, conscientemente, roube de outras pessoas com as quais eu me espelho, sem dar a essas pessoas o devido crédito. Como que eu sou roubada o tempo todo? Eu já vi frases minhas, assim, jargão meu, porque a gente vai construindo jargão. Quem está comigo mais tempo sabe que eu tenho os meus jargões, né? As palavrinhas, as frasezinhas prontas, aquelas coisas, né? Que a gente às vezes repete. Já vi isso descrito em página de outra pessoa. Igualzinho, não tô dizendo assim que tem que tem patente sobre a ideia, não, mas é exatamente como eu falo. Já vi post meu, assim, textos meus reproduzidos sem o apontamento.
Tem gente, e agora é claro que isso eu, com a minha experiência, também tenho tentado transformar isso. Tenho aprendido a me respeitar e não me deixar ser abusada. Porque essa coisa do não roubar, quando a gente vai dando demais, roubando de si o autorrespeito, a gente passa a ser abusado. É uma forma de abuso isso. E todo mundo, a gente precisa estar muito ligado a isso. Né? Então, uma forma de abuso, por exemplo, de algumas pessoas entrarem em contato comigo, me pedirem inúmeras dicas, tomarem muito do meu tempo e eu disponibilizo todo o tempo, tudo que eu posso eu disponibilizo. A pessoa se apropria daquilo tudo e nenhuma devolutiva atrás. Eu não quero méritos, não estou dizendo assim que a pessoa tem que falar, não, muito obrigada, né? Então, estou compartilhando isso para vocês ficarem atentas, porque na medida em que vocês começarem a se tornar profissionais também, e nas diversas áreas, né? Nem só para quem está dentro da área do yoga, não, em tudo. Cuidado com os abusos. Ela fala muito da questão do amor, né? Dos relacionamentos. Então, mas isso em todos os relacionamentos. A gente quer se doar, se doar, se doar, porque tem medo de não ser amado, de não ser respeitado, ou de não saber o seu valor. E quando vê, você perdeu tudo que você tinha, você perdeu o seu limite, né? Lela, eu também já roubei muito. A gente rouba o tempo inteiro, né? Roubei o meu feriado fazendo sabão que deu tudo errado, né? Roubei, assim, às vezes, cara, eu tô vendo um negócio ali que não tá legal, mas às vezes, para não brigar, para não me indispor, eu roubo de mim a argumentação, eu roubo de mim o exercício da justiça, porque uma coisa é você brigar, nananã, mas outra coisa é exigir que o outro seja justo com você, né? Então, tudo isso é uma balança que a gente precisa ir aprendendo, sabe? Aprendendo a navegar, a surfar, né? É o dia a dia, é exatamente isso. Tudo bem? Então, esse roubar do outro, às vezes, é mais. Não estou falando de inspirações, né? Eu posso fazer assim. Uma hora eu ainda quero fazer uma homenagem a uma série de pessoas absolutamente estruturantes da minha vida que me serviram de inspiração. Estou falando de apropriação do que o outro faz, da imagem do outro, né? Da paz do outro. Então, às vezes eu estou roubando a paz do outro, estou roubando a tranquilidade do outro também, e assim por diante, assim como a nossa. Então, a prática pessoal, quando eu todos os dias acordo e falo, ai meu Deus, hoje eu estou tão cansada, ai, eu estou tão cansada trabalhando tanto, vou praticar, não. Como se isso fosse comiseração, compaixão, não. A prática me faz bem. Eu sei que eu vou ficar melhor, mas eu roubo de mim a prática, né? Eu me saboto. Gente, quantas vezes você se sabota ao longo do dia? Inúmeras coisas. Quantas vezes você sabe que você tem um brilho para uma coisa, você até chega a tocar aquele brilho, aquela habilidade maravilhosa que está prontinha para ir para o mundo, e aí você volta atrás. Você se sabota. A gente tem que entender o porquê se sabota? Sim. O dia todo, né, Lelá? Pois é, bicha, eu sei, viu, Lelá? Eu sei. Não se sabote, não tenha medo. O Roberto Crema fala uma coisa muito bonita. Ele fala que a gente está tão acostumada à nossa esfera de sombra, né, que a gente tem medo da luz. É como se a responsabilidade que vem junto com a grande potência que a gente é capaz de desenvolver e de tocar, essa responsabilidade nos amedronte, como é que fala? Amedronte. Nos cause medo, nos cause medo que a gente não quer, né? Então a gente nem desenvolve
para não ter que lidar com a responsabilidade, né? Então, não roubem, gente. Também é outro exercício constante. Eu acho que do ponto de vista prático, da vida cotidiana, esse seja o primeiro princípio ético em que a gente realmente percebe isso, assim, do ponto de vista mais do dia a dia, né? Essa coisa do não roubar. E aí eu quero chegar na castidade, porque quando esses encontros são feitos presenciais, às vezes eu tenho que deixar o castidade lá para o fundo, porque isso dá tanta polêmica que Freud tem razão, gente, porque a gente até hoje, essa coisa da sexualidade, isso desconcerta a gente, né? Em algum momento da nossa história cultural, isso foi colocado ali como algo pecaminoso, desconcertante, um tabu, né? E de repente, na modernidade agora, mais recentemente, esse negócio foi para o outro lado, sobretudo aqui no Brasil. Bunda de fora, peito de fora, tudo pode, pegação geral, e eu dou para quem eu quero, é minha mesmo, né? E virou esse negócio. Então a gente foi do 8 para o 80. Na Índia, isso é tudo diferente, né? Assim, na Índia tradicional, né? Tem muita coisa já ocidentalizada lá, muito transtorno, muita loucura lá também. Estou dizendo dentro dessa tradição. Por quê, gente? Sexualidade nessa visão, na visão iógica e sobretudo tântrica, sexualidade é impulso criativo. Desvinculem sexualidade, sexo, de relação sexual, ato sexual. Porque até relação sexual é um impulso criativo, ato sexual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, lá no comecinho, quando ela fala da tradição que ela faz parte, que teve o resgate do feminino, que tem a revalorização do feminino, tudo que se relaciona a impulso de criatividade é ligado à imagem do feminino. Por quê? Quem gere no ventre, quem faz crescer, quem nutre, quem permite se transmutar e quem abre a porta para o mundo é a mulher, é o feminino em sua forma mulher. Então, é muito relacionado isso, tudo aquilo que vem do mundo espiritual, do mundo etérico, que passa por essa alquimia e se transforma em matéria. Isso é o que o feminino faz, tá? Isso é o que o feminino faz. A energia que vem do mundo da matéria, do mundo etérico, que é transmutado e que vira matéria, é o que é dito energia masculina dentro dessa tradição. Então vejam, para que as coisas sejam, para que a matéria exista no concreto, é preciso essas duas coisas. A energia e a matriz que transforma a energia em matéria. Isso é impulso sexual, isso é sexualidade. É essa transformação, compreendem? Essa é uma coisa. Por isso eu até disse, acho que no primeiro encontro eu disse algo parecido, que os espíritos que vêm nessa encarnação, nessa geração, com essa dubiedade de gêneros, sabe? Que não consegue se definir. Vem, às vezes, num corpo, numa matéria biológica, com um DNA, com uma estrutura masculina ou feminina, mas cujo espírito, cujo ânimos, aquilo que habita não se define, é dito, né, dentro da tradição espírita, que são espíritos já tentando se impulsionar para uma outra dimensão em que essa separação por gêneros já não existe mais, já não é necessária. Então, a gente vive aí numa geração de jovens, de almas, né,
que estão nessa matéria, nesse momento do planeta, que permitem estar num corpo, por exemplo, masculino, mas que tem uma ideia, uma relação com o mundo feminina, e que nenhum nem outro faz a menor diferença para aquele ser humano, ele quer só se expressar. Porque nos planetas mais evoluídos, nas esferas mais evoluídas, essa coisa do gênero já importa muito pouco. Isso importa muito para nós aqui, na Terra, no plano terrestre. Então, isso é outra coisa. Agora, o que é o Brahmachari, gente? Nesse livro é traduzido como castidade. Eu não gosto dessa palavra. É esse o sentido dentro de um contexto, mas esse princípio ético, para nós, precisa ser entendido na sua inteireza. Então, vamos lá. O Brahmachari são os jovens. Na Índia tradicional é assim. O menino é criado na casa da família até os 12 anos, com pai e mãe. Principalmente nas famílias de castas melhores, né? Dos brahmanes, que ainda existe. Quando ele faz 12 anos, ele é mandado para a casa do professor, do mestre espiritual dele, daquele quem vai educá-lo da juventude até a idade adulta. Nesse período da vida, o rapaz e as meninas, né? Não era muito comum as meninas, não, eram mais os homens. Eram chamados de Brahmachari. Brahma é uma expressão da divindade de Deus. Chari, aquele que se dedica a Brahma, aquele que como é que é? Reverencia a Brahma. Então, isso é que significa Brahmachari. Então, nesse período da vida do jovem, ele se abstém de tudo. Não é que nem o nosso jovem aqui, adolescente, que é o contrário, né? Nessa fase da vida tá aí, ó, os hormônios pegando fogo, aquela coisa maluca, enlouquecida para o mundo. Aqui dentro não tem ninguém habitando, é uma confusão total, porque o menino tá com todas as energias bagunçadas, os hormônios para o mundo. Lá não. Ele vai se voltar para dentro. Então, esse período é um período em que o jovem aprende, aí se conectem com esse sentido, com esse conceito de Brahmachari. É nessa época em que o menino aprende a abstração dos sentidos, ou estou tentando achar a melhor palavra aqui, mas eu gosto de abstração, o controle. Vou usar a palavra controle, mas lembrando que não é castração, não é sentido de castrar, mas é controlar os sentidos. No yoga, no Samkhya e no Tantra, o sentido sexual, o sexo, ejaculação, ereção, seja masculino ou feminina, é como espirrar, é como defecar, é como fazer xixi, urinar, como transpirar, nada mais que isso. Então, o Brahmachari, que é um grupo de pessoas, aprende durante esse período da vida a controlar os seus sentidos. Dentro deles, o sexo. Por quê? Quando eu falo demais, eu disperso toda a minha energia. Quando eu escuto muito ruído, muito barulho, muita conversa, muita perturbação, muita mensagem, cada hora um fala uma coisa. Vocês já viveram isso? Às vezes você pode estar até calado, mas é tanta coisa que vai chegando e aquilo vai roubando a sua energia. Porque é difícil filtrar a audição, né? A visão a gente até que meio filtra, a boca a gente cala, mas o ouvido às vezes vem, né? É um negócio que penetra. Então, aquilo rouba a nossa energia completamente. Quando eu como demais, quando eu como erroneamente, de forma a desequilibrar a minha constituição, eu roubo a minha energia. E quando eu disperso energia sexual de forma desorganizada, eu disperso a minha energia. Isso é Brahmachari. O sexo, seja desperdiçar energia, seja por masturbação, ou seja, dando e transando com todo mundo,
ou mesmo com você tendo um parceiro, uma parceira, e não querer e transar mesmo assim, sem vontade, você dispersa a sua energia. E pior, ainda recebe energia do outro, né? Que às vezes não está muito equilibrado e não está muito legal. Tudo bem com esse sentido de castidade, de brahmachari? Então, pois é. Agora, veja a importância disso. Se eu cuido daquilo que entra através da alimentação, o sexo é uma troca de energia. Se eu cuido daquilo que sai como fala, quando o orgasmo é um descarrego de energia, né? Na visão da medicina ocidental, os médicos até falam, deixa o menino se masturbar um pouco, ele acalma. Mas é um negócio meio distorcido isso, né? Porque essa é uma energia. Por que que os brahmacharis são treinados? E no yoga a gente também passa a olhar para isso com esse sentido, com tal importância que isso faz parte de um preceito ético. Porque se a gente quer manter manas, a mente oscilante, o ego sob controle, despertar o discernimento e ouvir a voz espiritual, eu tenho que ter energia boa, eu tenho que ter boa energia, eu tenho que ter um quanto de vitalidade positivo para dar conta disso, gente. Porque é fácil ficar fazendo asana? É fácil sustentar a força de vontade numa meditação? Faz isso depois de comer uma feijoada, quem come. Churrascão com cerveja. Faz, experimenta, vai para ver para onde que vai a energia. Depois de ir para uma balada, depois de correr uma maratona, não pense que toda atividade física é positiva, porque não é, porque vai acabar com o seu ojas, acabar com tejas, que é um outro conceito. Então, é nesse sentido. Fala, Mari. Claro. Então, meio que fazendo uma síntese da castidade, porque ficou bem confuso o capítulo para mim. Seria não desperdiçar a sua energia com atos sexuais que não são, não sei dizer, tipo, à toa, desperdiçar a sua energia à toa. Com Isso. Não desperdício, assim, eu traduzo, lembrei, como é que tá, inclusive na apostila da formação. Não desperdício de energia vital. Porque, às vezes, a relação, o ato sexual, ele nutre a energia vital. Tem que falar baixo aqui, né? Porque tem criança na sala lá. Mas, às vezes, assim, às vezes tem orgasmo que te traz plenitude, né? Às vezes você chega numa satisfação sexual que você tá pronta pro dia, tá linda, né? A cutis lindo, o cabelo lindo. Entende? É nutritivo. Por quê? No Tantra, por isso que tem tanta essa confusão do Tantra, com essa coisa do sexo tântrico, isso é pura bobagem. Porque essa plenitude, ela é conquistada a partir do celibato da fala, por exemplo. Uma pessoa que fala muito, e quando ela começa a diminuir a fala, ela vai conseguindo nutrir a energia vital, que o contato masculino e feminino se dá com ela mesma, porque é isso que é a união sexual. Ela vai falar disso ali de uma forma meio sutil, que a união sexual é o reconhecimento de que não há dualidade, de que eu sou Shiva e Shakti, que eu sou a energia que penetra e eu sou a geradora da matéria. Eu sou as duas coisas. Mas quando a gente está muito desconecto e está desesperadamente procurando um sentido nas coisas, a gente às vezes procura um sentido dessa união Shiva e Shakti, do masculino e feminino, no parceiro. Vai procurar essa união, eu feminina, vou procurar um homem para fazer essa união. E às vezes dá tudo errado. Às vezes só piora a situação, né? Então, a Kundalini, né? A energia da Kundalini, quando ela é movimentada,
dizem, é muito semelhante à sensação orgástica, do ponto de vista corporal e energético, né? Então, é nesse sentido, é não desperdício da energia vital. Como eu disse, você pode, às vezes, ter uma relação, um ato sexual, até com uma pessoa desconhecida, sei lá, rolou, deu uma química e pode ser maravilhoso. Ao passo que você pode ter uma relação com o seu próprio companheiro ou companheira e ser desastroso. Por quê? Porque naquele dia, o pouco de energia que você tinha, que deveria ter restringido, mantido a castidade para si, foi desperdiçada porque você roubou de si o direito de não transar. E aí, gente, esse é um dado. Aí, só que ela fala de uma coisa, eu não sei se é a tradução, eu compreendo assim, aos poucos, cada vez que eu releio. Ela fala de uma coisa que me parece que ela está falando das pessoas que estão o tempo inteiro agindo pelo encontro sexual. O que que é isso? Eu não estou dizendo que são pessoas que pensam em transa o tempo inteiro, ou que pensam na conquista direta, eu vou sair, vou transar com não sei quem. Não necessariamente dessa forma. É algo mais sutil, que aí a gente tem que fazer esse exercício também. Porque o sexo exatamente quem digitou aqui. Se você controlar seus pensamentos por 5 minutos e observá-lo com máxima atenção, é exatamente nesse ponto, Mari, que eu sempre fico assim, o que essa mulher quis dizer, né? Será que a tradução foi ruim? Há de ver claramente o peso que tem os pensamentos sobre o sexo. E aí, eu analisando, assim, eu não penso sobre sexo, gente, desculpa. Nem quando era solteira, não era um negócio que diretamente a imagem de transa, de sexo ou de relacionamento sexual passava pela minha cabeça. Porém, há momentos da vida em que a gente trabalha, age, constrói para se tornar alguém desejável ou para se tornar alguém capaz de seduzir uma outra pessoa, sexualmente ou não. Então, eu estou levando essa fala dela aqui para uma outra instância, uma instância, gente, que está lá no fundico do quiriquiquico da nossa honestidade com a gente mesmo, da nossa vaidade, sabe? De independente se é casado ou solteira, mas daquela vaidade em que a gente faz algumas coisas pela conquista do outro. E não precisa necessariamente ser um parceiro sexual, uma parceira sexual. Pela conquista do outro. Então, não é o ato em si. Ela vai até pontuar isso, né? Falando de um caso de um aluno dela, que se masturbava, a mulher masturbando o homem, e ela falou, não, gente, não é nada disso. É a sedução, é a questão de como eu uso essa matéria, essa energia sedutora para conquistar ou para pensar outra pessoa. Entendem o que eu quero dizer? E muitas vezes, esse é um papel do ego, é isso que o ego vai fazendo com a gente. Vai fazendo a gente se construir em cima de uma imagem de alguém que vai se tornar mais desejável, mais cobiçável, mais invejável. E a gente, às vezes, nutre um prazerzinho interno de dizer assim, parece que eu fiz gay. Independente, não tô falando nem de ato sexual, tô falando assim, parece que aquela pessoa agora gosta de mim. Sabe que é coisa carente mesmo, aquela coisa de uma carência existencial que a gente às vezes tem? Tô falando desse tipo de pensamento. Que isso também é uma descarga, sabe? Ficar bitolado, em que eu faço pelo outro. Não necessariamente que seja sexo propriamente dito. Mas disso, dessa imagem, desse pensamento, dessa sedução, dessa transformação da sua imagem em algo sedutor para o outro.
e não para o seu eu. Pode perpassar por aí essa fala dela também. Por quê? Eu não sei, assim, talvez eu viva meio num mundo meio... A Aurélia, que é minha amiga há muitos anos, a gente, quando muito jovem, muito adolescente, a gente até falava sobre sexo, mas assim, não sei se é porque eu tenho um temperamento, eu tenho uma outra amiga que me chamava de recalcada, mas eu não tenho um temperamento assim, que esse tipo de conversa não me interessa muito. E aí, quando eu vejo uma coisa dessa, eu fico pensando, será que as outras pessoas falam tanto e valorizam tanto o sexo, o ato sexual, as conversas sobre sexo, a tal ponto disso aparecer assim de forma tão concreta? Pode ser que sim. Para alguns grupos de pessoas, para algumas pessoas, pode ser que isso seja realmente perturbador. Ela até fala no livro, ela cita, né, de uma palestra que ela deu, que o cara fala assim, que alívio deve ser passar um dia sem pensar em mulher. Mas aí a gente está falando também de distúrbios, né? A gente está falando de pessoas que vivem realmente num universo muito perturbador da sexualidade. E isso que eu vou dizer, para finalizar, antes de abrir para vocês, não é nem do yoga. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Marcos, né? Meu marido, para quem não sabe, é psicoterapeuta. Então a gente conversa muito sobre teorias e eu muito curiosa, eu fico perguntando as coisas. Então, por exemplo, o fato de, como eu comecei falando sobre isso, da gente ter ido do 8 para o 80, a gente, na verdade, foi para 2 limites sem ter passado pela neutralidade, pela centralidade da questão, que é, deixa isso para lá, isso não é a esfera mais importante da vida. A gente foi de uma absoluta restrição, castração, negação de algo natural, necessário e bonito e belo da vida, que é a sexualidade, que é o ato sexual em si, para uma completa denegrição, como é que fala? Gente, eu já estou com as palavras assim, eu e o dicionário vamos dormir abraçados. Denegrir a imagem, né? Denegrimos completamente, banalizamos completamente a ideia do corpo, das relações, quando a gente pega tudo isso e qualifica de uma forma exagerada ou desqualifica de uma forma banalizada o corpo e as relações, né? Sem ter passado pelo aspecto da maturidade da questão. Aliás, o brasileiro, gente, nós somos fera nisso, viu? Brasileiro, cara, é a cultura, é a sociedade de ir para o 880, dando saltos, sem passar pela moderação, pela maturidade. Deus queira que em breve, nesse movimento de justa adequação das coisas, a gente encontre esse meio caminho, né, da maturidade. A gente vai para uma restrição, para uma soltura, para um negócio maluco, assim. Que é uma coisa boa. Tudo bem? Apaziguou aí essa coisa do Brahmachari? O jeito que ela aborda também é muito restritivo. Se vocês procurarem outras literaturas, uma hora eu vou procurar um texto de um professor de yoga fantástico, respeitadíssimo e jovem ainda, que é o Pedro Kupfer, vocês já devem ter ouvido falar, que ele fala do Brahmachari de um jeito muito bonito. E que a gente precisa colocar isso na vida mesmo, sabe? Contação dos sentidos. Falar demais, do ouvir demais, do comer demais, do trabalhar demais, né? Tô falando isso para eu ouvir, viu, gente? Sabe, o ratinho, né? Tira a gaiola do pobre do hamster, liberta esse hamster. Liberdade ao hamster. Para ele quietar, coitado. Então, tudo isso é Brahmachari. Mari, fala, amor. Não, eu mandei esse trecho, porque para mim esse trecho foi a parte que mais fez sentido, e que inclusive o livro que eu comprei é usado, e a pessoa tinha sublinhado essa parte também, então eu acho que deve ser uma parte importante. É que no final, tipo, na minha cabeça, eu li, foi tipo, o capítulo que eu mais li.
o que eu entendi de tudo, na verdade, eu até discuti isso com a minha psicóloga hoje também, que a visão dela é totalmente diferente, na verdade. Eu só entendi que, tipo, o ato de castidade seria realmente o ato de observar este momento. Não necessariamente. É porque em algum momento ela fala que, tipo, as pessoas pensam em sexo 24 horas, enfim, tipo, o tempo inteiro, e eu acho que isso é um pouco fora da nossa realidade. Mas eu acho que teve até um exemplo de uma aluna que ela deu aqui, que em algum momento, tipo, deu vontade de transar com a esposa, alguma coisa assim, mas ela estava grávida, estava, tipo, pós-gestante, e ele começou a observar essa sensação. Então, para mim, essa questão da castidade foi muito desse parágrafo aí, que na verdade é, tipo, em alguns momentos você observar, até para você entender o conjunto de padrões, que ela fala, o conjunto de padrões mentais que você tem naquele momento. Eu fiquei muito nessa parte. E aí, discutindo com a Angela, que é minha psicóloga, ela entrou muito, que talvez seja até um ponto da tradução, que o livro é uma tradução, né? Que ela falou que na psicologia esse desejo sexual não é só um desejo sexual de ato sexual, mas é um desejo sexual, por exemplo, por alguma comida que você está desejando. Ela nem falou desejo sexual, ela usou a palavra libido. Que, tipo, você tem um libido ali por uma comida que você está morrendo de vontade de comer, por alguma coisa que você está morrendo de vontade de fazer. E talvez a castidade aqui, por uma diferença de tradição, aí eu não sei exatamente, ela chegou a comentar sobre a possibilidade de ser exatamente isso, de, tipo, observar você nesses momentos de descontrole, sabe? De compulsão. Eu acho que você usa bastante a palavra compulsão. Compulsão por fazer coisas, tipo, um pouco descontroladas, sabe? Eu acho que, pelo menos na minha vida, isso é bem constante. Então, eu fiquei com essas duas definições, assim, e você deu uma terceira. Agora, que eu acho que fez sentido também. Mas essa questão do pensar em sexo 24 horas, aqui, está escrito logo abaixo dessa parte que eu mandei. Talvez seja isso, né? Talvez não exatamente pensar em sexo, mas a gente vive pelo sexo, porque eu percebo isso muito aqui em Goiânia, quando eu morava em São Paulo, eu não percebi isso muito. As meninas aqui, elas se alteram muito assim, o tempo inteiro estão fazendo, sei lá, progressiva no cabelo, uma maquiagem, sei lá o que, tudo isso, elas são muito modificadas, sabe? Sim. E, tipo, deixa totalmente a forma natural e todo mundo fica um pouco muito igual. E aí eu percebi isso, de alguma forma, é uma forma de atender a sexualidade, né? É uma forma ali de buscar uma conquista, talvez. Uma sedução. Talvez uma sedução. Então, eu sei também que, de repente, o que ela fala de buscar, de pensar em sexualidade 24 horas por dia, pode ser um pouco disso, né? É tipo buscar, de repente, o tempo inteiro essa coisa para ficar mais bonita ou para conquistar alguém. Então, isso, Mari, isso é tão grave porque isso pode perpassar por diferentes esferas da vida. Você falou das esferas que são bem nítidas, né? Dessa coisa mesmo, da roupa que veste, a roupa sedutora, o cabelo sexualizado, atos sexualizados, maquiagens sexualizadas, mas isso, em muitas pessoas, isso vai interferir até nas escolhas profissionais, de forma muito maluca, muito inconsciente. E a palavra libido, usada na psicologia tradicional, na nossa psicologia, ela se aproxima muito nesse sentido de impulso, de energia vital. Então, se eu estou com um impulso constante pelo sexo, pela sedução, pela atração, pode ser a mesma matriz, exato, pulsão de vida, pode ser a mesma matriz que impulsiona a vida por comer demais, ou por trabalhar demais, ou por eu escolher uma determinada carreira, uma determinada profissão por status, ou porque aquilo pode ser mais sedutor para as outras pessoas, pode causar mais inveja, etc. e tal. Isso tudo num mecanismo muito profundo e muito imbrincado de crenças, de estruturas, de pensamento, de forma de vida. Que a gente só vai conseguindo abrir essas camadas, puxar os fios desse novelo de lã, que fica tudo assim, né?
A gente às vezes está vendo a ponta. O que que é a ponta? A ponta é a compulsão. A compulsão de se sexualizar o tempo inteiro, de, sabe, de se oferecer o tempo inteiro, de não recolher o seu valor interno. É uma ponta, a gente está vendo essa ponta, mas você começa a puxar, você vai ver que essa ponta está amarrada em várias outras. E aí, tem uma outra questão que eu me lembrei de falar. Ai, mas que eu esqueci. Passou de novo, gente. Ai, enfim. Mas da pulsão de. Ai, gente, desculpa, fugiu aqui. Era uma outra amarração que eu queria fazer. Então, desses pensamentos que às vezes a gente fica bitolado. Então, estou pensando o tempo inteiro o que eu vou comer daqui a pouco. Não estou com fome, estou saciada, já experimentei uma sobremesa que apaziguou o meu sentido. Ah, lembrei. A matriz da compulsão. Quando a gente puxa, puxa, a psicologia está aí para isso, para te ajudar, para nos ajudar a ir puxando e entrar na matriz. Qual que é a matriz? Um sentimento, sei lá, gestacional de abandono, um sentimento perinatal de abandono, um sentimento transpessoal de abandono. O que é um sentimento transpessoal? Gestacional é alguma coisa que o bebê passa na barriga da mãe, que às vezes a mesma experiência vivida por uma pessoa é capturada de um jeito, a mesma experiência vivida por outra pessoa, por outra alma, é capturada com mais drama. E aí isso fica ali, né, impregnado. Mas o sentimento transpessoal, a carência transpessoal, qual que é? Que é a que o yoga se encarrega, que é interessante para o yoga. A falsa ideia de separabilidade. Esse é a nossa grande carência da experiência transpessoal da vida humana, é achar-se separado de algo. Então, essa carência existencial profunda, que alguns de nós lidam com isso com mais tranquilidade, é mais operacional, não está tão gritante, a gente está mais ali envolvido, está mais adaptado. Para outras pessoas, isso pode ser arrasador a ponto de atravancar a vida daquela pessoa. Esse sentimento, essa carência transpessoal gerada pelo sentimento, pela falsa ideia de separabilidade. Que separabilidade é essa? Do meu eu com o meu mundo espiritual. De mim mesma, de mim mesma. Da ideia de Deus que penetra todas as coisas. Enquanto a gente não se aproxima dessa ideia de forma vivencial, de forma experimental, de forma profunda, esse sentimento de separabilidade vai continuar nos impulsionando para pensamentos, para compulsões, para ações, para justificar qualquer coisa, porque isso aconteceu na barriga da minha mãe. Eu acho isso tudo grande conversa, viu, gente? Assim, eu tenho até que tomar cuidado, porque na minha história de vida vivi dores, grandes dores, mas que eu já decidi que é aquela história da flecha, eu já decidi que não é de ninguém, são só minhas. São só minhas, não é mais de ninguém. Ninguém me causou essas dores. Ninguém me causou. É minha. Eu que vou dar conta delas, eu que quero acalentá-las, cuidá-las, nutri-las. Então, qualquer coisa que tenha acontecido só me fez sofrer de fato e de experiência porque eu me esqueci da completude da minha experiência como ser divino espiritual.
E nesses momentos em que a nossa alma esquece disso, a gente pega as flechas e crava. Quando a gente se lembra disso, a gente pega a flecha, olha para ela e põe no bolso. Tudo bem? Podemos encerrar? Como é que vocês estão? São 9h05. Se alguém quiser colocar mais alguma questão. Dona Elinaí, tudo bem? Jana? Que bom. Laura, Oi, lembrei Carol. até lembrei até de um trecho aqui do aquele filme Arquitetura do Yoga, né? Quando um deles é entrevistado, né, sobre isso, ele fala que se ele conseguir dominar a vontade, né, as vontades e o prazer, que é o desejo sexual, ele consegue dominar qualquer coisa. E isso foi o que mais me marcou, assim, com relação a isso, né? E foi um homem falando, né? Geralmente para o homem é um pouco mais complicado. Enfim. Não sei até onde biologicamente, de fato, é mais complicado ou o quanto tem disso também, porque eu acho que tem um fator biológico que é pesado para o homem, assim como para nós o fator biológico, hormonal, de TPM, da gravidez, que só quem é mulher é capaz de saber como isso é fisiológico. A gente não tem nenhum homem nessa sala hoje, mas eu acredito que realmente tem um componente fisiológico, biológico, e também cultural, mas assim, cultural transgeracional, né? Não é só da criação. Posso dar a criação mais libertadora e homogênea para o meu filho, mas o trem tá lá entranhado nele. E a psicologia vai explicar isso também, né? Porque isso é um impulso de perpetuação da espécie. Então, assim como alimentar-se, a gente se alimenta até por forma instintiva, mesmo a pessoa que não liga para a comida, aquela pessoa, né, que tem gente que realmente não gosta de comida, ela se alimenta o mínimo possível para se manter viva. A questão sexual também perpassa por isso, porque mesmo que a gente conscientemente não pense em atos sexuais, em conquistas para o ato sexual, às vezes o ego, né, vai construindo todo um emaranhado de situações para você perpetuar a espécie de alguma forma. Então, realmente é vencer, né? É você combater algo que é muito nato e exige muita atenção, exige muito treino, como meditar, porque a mente foi feita para pensar e você quer dar um controle por ela, para ela ali, né? Muito bom, gente. Muito feliz. Os próximos capítulos, quem não teve tempo de ler, não tem problema. Se consegue, dá uma volta nele assim e leia, tá? E faça como a Mari, me mande as questões ali pelo WhatsApp, que a gente volta nelas. Acho super importante, acho que a gente cresceu muito na conversa de hoje, foi bem legal, agradeço. Foi bastante participativo. E aí a gente vai falar num outro que para mim é a menina dos olhos, né, que é a não acumulação ou apego. Não acumulação é igual a apegar-se. Não acumular é desapegar-se. Eita, Lelê, quem me conhece sabe. E o outro, que é pureza, salcha. Aí a gente já entra nos niyamas, viu? Pureza já são os niyamas. Beleza? Mais alguma coisa? Hã? Beleza. Então tá, pessoal. Bom descanso para vocês. Beautiful, Lelinha. Beijo, amor. Beijo vocês todos aí. Martinha, obrigada. Larissa, Cris, Galaxy J5 Prime, eu acho que é a Jennifer. Será que é a Jennifer? Tá aí?
Carolzinha. Lara, um beijo. Jana, obrigada. Martinha, Gisele, Mari, Clarinha, beijo para vocês. Boa semana. Algumas eu vejo na segunda, outras a gente se vê lá no dia 24. Bom? Beijos. Boa leitura.